Este é o primeiro episódio do dossiê sobre a restauração da Igreja Matriz de Santa Luzia. Entre os anos de 87 e 92, o templo passou por um intenso processo de restauração, permanecendo fechado por 5 anos. Durante esse período, a comunidade, junto a técnicos e instituições, enfrentou problemas estruturais graves, infiltrações, madeira comprometida por cupins e pinturas descaracterizadas por sucessivas intervenções. A restauração foi realizada em etapas, envolvendo a estrutura, o piso, os altares e os elementos artísticos da igreja, em um esforço coletivo que mobilizou toda a cidade. A reabertura, em novembro de 1992, marcou o resultado desse trabalho. Mas antes disso, houve uma intervenção decisiva realizada acima da nave da igreja. Um trabalho que começou com a desmontagem completa do teto, tábua por tábua. E é por ele que começamos na companhia do José Antônio Torres. Meu nome é José Antônio Torres. Eu fui o responsável pela restauração desse teto, dessa igreja. E tiramos todas as tábuas. São 148 tábuas e 38 cambotas. Aí foi tudo feito novas cambotas e reformamos as tábuas. E gastamos 8.400 parafusos para parafusar essas tábuas. A pintura foi toda recuperada. Não mudou nada na pintura. Tiramos alguma coisa que estava por cima e voltamos à pintura normal da inauguração total da igreja em 1848, não sei quanto. E cimalha, tem um vão daquele de cimalha, que foi eu que fiz. Tinha que descer e eu fiz. Eu, Tãozinho, pintor, Tãozinho de Pinho, ele era ele que fez essas pinturas todas de cimalha. Agora a restauração foi a Natália que foi responsável pela restauração. Aí gastamos, tem 2.000 quilos de cera, com cera, serragem e cera carnaúba, breu e cera de damar. É a composição das tábuas. Então, hoje a gente já não faz mais. Hoje faz só a cera, não tem mais cera. Nós temos 2.000 quilos de cera aqui, sim. As tábuas do teto da Igreja Matriz de Santa Luzia estavam se desfazendo. Quando os trabalhos começaram, no final da década de 80, o forro da nave já apresentava infiltrações, repinturas sucessivas e um estado avançado de deterioração. Em alguns pontos, a madeira estava tão comprometida que restava praticamente apenas a camada de tinta. O risco era real. O conjunto que recobria a nave, formado por centenas de tábuas encaixadas, estava sob ameaça, comprometido pela ação do tempo, pela umidade e pelo ataque de cupins. A pintura, de inspiração rococó, com representação da Assunção da Virgem, cercada por anjos e doutores da igreja, também se encontrava em condição precária, com alterações que comprometiam seu efeito original. Diante desse cenário, foi necessário desmontar completamente o forro, tábua por tábua. Ao todo, mais de 200 peças foram retiradas da estrutura da igreja e levadas para a restauração. O processo era lento, manual e extremamente delicado. Cada fragmento precisava ser limpo, estabilizado e, quando necessário, reconstruído. Em muitos casos, partes da madeira haviam sido consumidas por insetos. Para recuperar essas áreas, os restauradores utilizavam uma mistura à base de cera, serragem, breu e carnaúba, aplicada cuidadosamente nas lacunas. Era um trabalho minucioso. A tinta, ressecada, se desprendia com facilidade. As superfícies eram raspadas com formões, revelando camadas antigas e vestígios da pintura original escondidos sob repinturas posteriores. Além da equipe técnica, a própria comunidade participou diretamente do processo. Moradores da cidade acompanharam as obras e, em alguns casos, atuaram como voluntários na recuperação das peças. O trabalho exigia paciência, precisão e continuidade, muitas vezes realizado ao longo de meses.
sem interrupção. Enquanto isso, a estrutura da igreja permanecia aberta. Com o forro removido, a cobertura exposta revelava a complexidade da intervenção. Era necessário garantir não apenas a recuperação da pintura, mas também a estabilidade do conjunto. A restauração do forro foi uma das etapas mais longas e delicadas de todo o processo. E também uma das mais simbólicas, porque ali, acima da nave, estava não apenas um elemento decorativo, mas uma composição artística do século XVIII que sintetizava a dimensão estética e religiosa do templo. Ao final, as tábuas foram recolocadas em seus lugares de origem, e o que antes estava fragmentado, corroído e ameaçado, voltou a formar o conjunto que hoje cobre a nave da Igreja Matriz de Santa Luzia. Um trabalho feito com técnica e sustentado, sobretudo, pela persistência. Meu nome é Natália e eu sou coordenadora da restauração do forro da nave da Igreja de Santa Luzia, da Matriz. Nesse momento nós estamos reintegrando o medalhão central que mostra a Assunção da Virgem. Vocês podem notar que está faltando a tábua no meio, que é justamente o rosto. A nossa equipe é composta por 5 pessoas, 5 auxiliares de restauração. O material usado está sendo moliol, pigmento. Estamos fazendo o trabalho de complementação de todas as partes faltantes, fora consolidação do suporte, invernização final e brevemente colocaremos novamente essas tábuas no suporte original dele. A prancha, que é o segundo setor da parte de restauração, está sendo consolidada a tábua 107, que equivale ao corpo da santa. É essa tábua que está faltando aqui na sequência. Ela vai ser incluída a partir de amanhã de manhã. Fora isso, nessa segunda parte do ateliê, nós fazemos nivelamento de lacuna, limpeza e encerramento inicial. No começo do século, por volta da década de 20, essa igreja sofreu uma grande interferência, que foi chamada de restauração. Dentro desse processo que eles chamaram na época de restauração, esse teto sofreu uma grande repintura e uma grande modificação também. Isso fica bem visível nessa parte, onde a mão original do anjinho foi coberta por uma nuvem que foi criada por essa pessoa que interferiu por volta dessa época que eu falei. Além dessa nuvem, ele criou esse tipo de asa do anjinho. Aqui essa parte toda em branco. O que descaracterizou a obra original, que provavelmente era tipo uma aparição. Essa aqui é uma região extremamente fragilizada devido ao ataque de insetos xilófagos. Os insetos xilófagos podem ser cupins, no caso aqui específico Eles danificaram o suporte da pintura, que é madeira, e comeu até a pintura ficar numa única folha extremamente fina. Por causa disso, vai ser necessário fazer um faceamento parcial nessa tábua. Aqui eu estou passando uma cola chamada Metilan, que é uma cola neutra, 100% reversível e que não deixa resíduo. Depois eu vou fazer o faceamento com elas e posteriormente eu vou poder tirar esse faceamento justamente por causa desse caráter dessa cola. Esse faceamento vai dar resistência para a pintura, para ver o desbaste do suporte da tábua, que é em tábua, né, que é madeira. Há necessidade desse desbaste porque o cupim comeu por dentro e para fazer a consolidação desse suporte, nós vamos ter que abrir as galerias desses cupins. Nós estamos fazendo aqui no sol esse espaciamento, porque depois nós vamos fazer uma câmara de secagem. Nós estamos numa época muito fria e muito úmida aqui em Santa Luzia e por causa disso é importante que a secagem seja o mais rápido possível. Nós vamos cobrir tudo com papel, deixando uns 30 centímetros de altura para fazer ventilação.
Essa aqui é a tábua número 150, ou o que restou dela. Ela foi inteiramente maciada devido à fragilidade no que se encontra. Você me ajuda a girar? Deixa eu mostrar aqui. Isso é o que restou dela. Ela ficou como uma folha bem delicada. Nós vamos fazer uma consolidação a frio e vamos tentar depositá-la em cima de uma folha de cortiça que vai servir como intermediário nessa aderência, a tábua nova. A tábua nova é uma tábua envelhecida, mais ou menos de épocas mais antigas da igreja, que foi preservada e não atacada por insetos. Esta aqui, para vocês terem uma ideia, é uma tábua inteira. É uma tábua que não sofreu esse tipo de ataque. Ela está já pronta, toda restaurada, reintegrada e internizada. Essa literação. Então, no caso específico da Cláudia, ela está fazendo uma fixação de policromia. Geralmente nas bordas, em algumas partes mais raras, no meio da tábua, essa policromia pode ter por um movimento da tábua ou por um excesso de umidade e posteriormente um excesso de tempo mais seco. Essa policromia pode se movimentar e soltar e desprender do suporte, que no caso aqui é madeira. Então, nesse caso, percebe que ela está fixando novamente a policromia a esse suporte, com um core específico. Já as outras 6 pessoas estão fazendo consolidação a frio de frestas, lacuna e algumas partes pequenas do suporte. Essa é a Nós estamos neste momento aqui diante da tauba de número 150, uma das taubas que foi retirada do antigo forro da igreja para ser restaurada e que acompanhamos todo o trabalho de restauração dessa tauba por ela ser uma das que estavam mais danificadas. E agora, como ela já se encontra em fase de acabamento, parece já está até pronta, eu gostaria que o Osni falasse alguma coisa como procedeu o trabalho de restauração desta tauba de número 150. Bom, essa tábua foi necessária uma transposição. A transposição para a transposição, ela foi o que sobrou dessa tábua 150, ela foi completamente desbastada e depois foi nivelada por trás e foi preparado um suporte rígido para receber essa tábua e também nivelado, e depois de todo o nivelamento da tábua no seu total, recebeu a reintegração, com as devidas referências das tábuas laterais. Bom, esse fio aqui é a única referência que a gente tem desse forro, porque ele é o alinhamento das cambotas. Então todas as tábuas aqui, elas estão alinhadas de acordo com esse fio. Então nós começamos a montagem pelo centro, como lá no fundo, estamos continuando a colar cruzeiro, exatamente para alinhar todo o centro do forro, o medalhão central, em função desse fio. Bom, essa tábua aqui é a tábua número 150, que quando foi desmontada, eu tenho até gravado, é apenas uma película. Inclusive, toda essa área aqui é retoque, aquela da parte de baixo, toda de retoque, que essa tábua já havia perdido praticamente metade dela. O que restava dela era apenas uma película que foi consolidada e devidamente restaurada. Então ela já está pregueada aqui, alinhada, para depois, como vai ser visto, ser parafusada em definitivo. Tábua confere todo o desenho, onde está coincidindo o desenho, se está coincidindo. Depois o Toninho aqui está furando. Aí nesse local a gente coloca um prego provisório, deixa com a cabeça para fora, como vai ser disso aí, exatamente para quando a gente continuar, se tiver algum problema, algum desalinhamento mínimo, a gente retira e recoloca no lugar correto. Depois esse prego é retirado e, aproveitando o próprio buraco, é parafusado em definitivo. Depois ainda, esses buracos de parafuso,
eles são tampados com a cera pigmentada no tom da pintura. No caso aqui, os brancos, azuis, vermelho e amarelo. E aí, pessoal, por hoje ficamos por aqui. Botaram fé nessas relíquias históricas seguidas pelo Zé Mosquito? Se inscrevam no nosso canal para ver a continuação do dossiê da reforma da matriz. Até lá!